Este programa tem um oferecimento de Café Ouro Brasileiro, café em grãos para máquinas de café expresso, Móveis Rans, deixando sua casa muito mais bela. O Estação Saúde de hoje vai falar sobre o toque infantil. Convidamos a psicóloga, a doutora Roberta Pedrino, que vai nos orientar e esclarecer sobre esse tema. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Thelma, e com você? Tudo jóia. Então tá bom. Roberta, eu gostaria que você explicasse para a gente iniciar o nosso tema, né, o toque infantil. O que é o toque? O toque é um distúrbio psiquiátrico que vem de fundo da ansiedade, caracterizado por obsessões ou compulsões recorrentes, ou ambas, tá? Tanto a obsessão quanto a compulsão. Então ela vem da ansiedade? Sim, sim, é provocada por um fundo de ansiedade. O toque em crianças acontece da mesma maneira que acontece com os adultos? Ele é gradual, Thelma, porque na verdade é um comportamento que vai se tornando repetitivo. É uma situação, por exemplo, a criança ela tem mania de contar número de árvores quando ela passa por uma determinada rua, né? Isso é uma brincadeira. E isso pode se tornar um toque no sentido dela ter a necessidade de fazer isso, por algum motivo, senão vai acontecer alguma coisa. Como que é, Roberta? Ela repete, por exemplo, você está dando aí um exemplo dela contar as árvores. Sim. Ela vai sempre necessitar contar aquelas árvores ou ela outros objetos, outras formas, ela vai ter esse mesmo procedimento? Geralmente são árvores, calçadas, riscos de calçadas, do qual ela não pode pisar em determinados riscos. Assim, varia muito. Né? Muda muito. Ela que vai determinar exatamente. Então, o que a mãe tem que se aperceber é se aquela criança está com manias e se repetindo essas manias. Sim, exatamente. A partir de que idade que uma criança pode ser diagnosticada e apresentar o toque infantil? Tá. O toque infantil ele pode começar dos 6 aos 11 anos. O que é muito interessante a gente falar, Thelma, de 30% a 50% dos pacientes adultos ou adolescentes já iniciaram na infância, mas não foi percebido. Mas eles comentam que já houve início na infância, aquela perseguição dos pensamentos, de imagens, da qual ela tinha lá na infância. Então, está faltando realmente o olhar dos pais, do pediatra, para ver que algo está errado. Detectar, exatamente. Quando você diz de imagens, essa criança chega a ver alguma coisa na cabecinha? Ela imagina. Ela imagina uma determinada situação que pode acontecer. E à noite, ela tem uma noite também, ela tem muito pesadelo, isso aí não acontece? Não é identificado. Como que os pais identificam o toque? Então vamos lá, já que você disse que o importante é identificar na infância, então eu quero que você fale bem dos sinais para que os pais prestem atenção então nesse momento. Sim. O que ocorre é que o toque ele se torna algo muito doloroso para a criança, porque ela precisa fazer aquele ritual. Ela tem a necessidade de fazer, porque na cabeça dela vai acontecer alguma coisa. Então, quando os pais percebem que essa criança está tendo comportamentos do qual está prejudicando o ambiente familiar, o social, até o escolar, é algo exagerado, é bom ficar de olho, porque provavelmente isso é o início de toque. Não é mais... Exatamente, não é mais uma mania de criança. Porque, por exemplo, uma criança que conta árvores, num determinado dia, por ela estar
atenta com outras coisas, ela não vai contar a árvore. A criança que tem toque, ela não vai se esquecer disso. Ela vai contar todas as vezes. Olha, é muito interessante. E a questão, Roberta, dos tiques? Sim, que aí é realmente o comportamento compulsivo. Eu tenho que fazer aquilo várias vezes para que não ocorra, geralmente, algo ruim para mim ou para minha família. É muito ligado, pensamento e comportamento. Sim, o lavar as mãos várias vezes. Teve um caso de uma amiga minha que a filha dela era muito organizada e a mãe achava que era uma beleza. E ela tinha aquele comportamento de organizar, guardar os sapatos, e a mãe não se apercebeu, apenas na adolescência. Exatamente, porque aí já é uma situação que ela devia sofrer para isso, porque não é só uma organização, é organizado por cor, por tamanho, então não é só guardar aquele objeto no lugar certo, é algo sofrido, você tem que manter aquilo lá o tempo inteiro. Então os sapatos têm que estar nas cores que ela organizou, os tamanhos têm que estar organizados por também na mesma coisa, ninguém pode mexer, isso irrita demais. E é uma criança mais irritada? Você está comentando? Sim. Até para ela manter esse processo todo, ela se irrita com muita facilidade, porque isso consome demais, desgasta muito a criança. O Estação Saúde vai para um breve intervalo e voltamos já com mais orientações importantes sobre o tema toque infantil. O Estação Saúde volta agora com o tema toque infantil. Se você perdeu a primeira parte do programa, não tem problema. Depois você pode acessar www.estaçãosaude.blog.br e pegar as importantes orientações que a psicóloga a doutora Roberta Pedrino, que está aqui conosco hoje, já passou no primeiro bloco. Voltamos agora para saber aqui com a doutora Roberta como diferenciar, Roberta, as manias próprias da infância do toque infantil. A mania é um comportamento natural da criança. Como eu dei o exemplo, o contar as árvores é um exemplo disso. Pular calçadas é um exemplo disso. O toque já é algo mais profundo. É algo de que associa comportamento com pensamento. Então, um exemplo disso. Existe até um exemplo dado por um paciente do Drauzio Varela, do médico, o qual ele atendeu uma criança que a criança tinha necessidade de colocar a água da jarra para o copo. E ela tinha que voltar, fazer esse movimento de colocar no copo e voltar para a jarra, até que o pensamento ruim da cabeça dela, que pode estar associado com a morte dela, com a morte de alguém, parasse. Olha que interessante. Então você percebe que é um ritual que ela vai fazer com frequência e dura um tempo muito grande. É diferente, por exemplo, de a criança contar árvores brincando. E eu li em uma matéria, doutora Roberta, eu gostaria de saber a respeito disso, que nesse momento que ela está fazendo esse ritual, é uma maneira dela extravasar também e aquilo passar, dela se sentir bem. Por isso que ela repete. Exatamente. Ela acredita que ela precisa repetir para aquele mal não acontecer. Olha que coisa. É da cabeça. É da cabeça. Como deve ser enfrentado esse problema na criança? Primeiramente, é importante que os pais vejam que isso não está sendo normal na infância, né? E que leve realmente a um médico. No início ao pediatra, que consequentemente ele vai estar encaminhando para o psiquiatra, né? Para que esse psiquiatra ajude os pais a compreender essa doença e automaticamente ajude também o filho, porque é importante dizer para a criança o que está acontecendo com ela, porque muitas vezes a criança esconde, principalmente no ambiente escolar, ela acredita que aquela atitude dela é bizarra,
é loucura. Então ela esconde, ela tenta esconder dos amigos. Por isso que é muito mais perceptível no ambiente de casa. Familiar. E que os pais também passem por esse atendimento, né, com o psiquiatra, para que eles ajudem a criança e não a retirada dos sintomas, porque quem vai ter que fazer isso é a criança. Então eles precisam dar uma sensação de segurança para a criança, para que ela vá deixando esses comportamentos. Eu pensei, doutora Roberta, que o primeiro passo seria procurar psicóloga. Como geralmente se vai ao pediatra, as mães recorrem primeiramente ao pediatra, é muito difícil o pediatra encaminhar para a psicóloga. Então, geralmente, eles indicam para o psiquiatra para que seja avaliado os sintomas. Aí o psiquiatra encaminha para a psicologia. Sim. Como os pais devem ser orientados? A criança tem o toque infantil. O que os pais devem fazer para que esse comportamento seja mais tranquilo no ambiente familiar? A primeira questão é tentar mostrar para a criança a segurança. Né? Os pais devem passar a segurança para os filhos. Então, é muito importante que eles ajudem nesse processo. Mesmo que eles percebam que o filho ainda continua tendo esses comportamentos, eles consigam ajudá-lo no sentido de acolher, né? De colocar para eles de que isso vai diminuir com o tratamento. E não tentar romper, ter paciência, porque o romper às vezes prejudica no processo. Então não deve os pais interromper? Não. Você está fazendo isso de novo, não pode? Não, porque está ligado com a mente, né? Então, se ele não desligar aqui na questão de que não vai acontecer nada, ele vai continuar repetindo, independente do pai falar ou não. Olha que interessante, né? Qual é a diferença entre a obsessão e a compulsão? A obsessão, ele é criado por pensamentos e imagens que a criança coloca na cabeça. Tá? A compulsão é o ritual que ela precisa fazer para aliviar a obsessão, que é o pensamento. Então, os dois estão ligados. Exatamente. O Estação Saúde vai novamente para um breve intervalo e voltamos já com mais dicas e orientações da psicóloga Roberta Pedrino. O Estação Saúde volta agora com o tema toque infantil. Nós estamos aqui com a psicóloga Roberta Pedrino, que está tirando muitas dúvidas a respeito desse tema. Como o nosso tempo é curto, você pode também enviar suas dúvidas para o nosso e-mail. Então acesse www.estaçãosaude.blog.br e lá você pode estar enviando a sua mensagem, a sua dúvida, que nós teremos o maior prazer em responder. E também você pode fazer uma sugestão para um próximo tema. Então, estamos aí abertos, recebendo aí a sua sugestão. E continuando aqui com o tema toque infantil, eu gostaria de saber, Roberta, como é a vida dessa criança que tem o toque infantil? É muito sofrida, comprometida, porque a criança ela acaba sendo refém dessas obsessões e dessas compulsões, né? Então isso prejudica muito a questão familiar, a questão social, a escolar também, porque muitas vezes ela não consegue realizar as tarefas por conta desses pensamentos e desses rituais. Então é muito sofrido para essa criança, a gente percebe nitidamente o sofrimento dela, o quanto isso prejudica, o quanto ela queria ser normal e não está conseguindo. Então, chegamos aí à pergunta, que eu acho que é o que é mais importante, é desatar essa criança. Então, como é feito esse desatamento? O tratamento, ele é feito com a questão medicamentosa, né, o uso de medicamentos. Por quê? Como a criança, essa doença vem da ansiedade, isso significa que tem um receptor de serotonina muito grande. Então, é necessária medicação para diminuir essa produção.
da serotonina, que é responsável pela ansiedade. E com isso também a terapia é imprescindível, principalmente para a família e para a criança. É muito importante a família saber lidar com a criança durante o tratamento e a criança também expor todo o sentimento dela, tudo que ela pensa no tratamento psicológico para ajudá-la. E eu acho que aí quem está assistindo, se tem um caso na família, está querendo saber se o toque tem cura. Não, ele tem um controle das obsessões e das compulsões, mas que isso vá passar, vai deixar de existir, é muito difícil. Mas ele vai conseguir levar uma vida normal? Sim. Ele vai aprender a lidar com aquilo? Sim, muitas vezes ele tem o pensamento, mas ele não vai ter necessidade de executar o ritual. Vem o pensamento na mente dele, mas ele vai conseguir eliminar sem a necessidade de fazer o ritual para aquilo não acontecer. Já é excelente. Exatamente. Então ele aprende a controlar essa parte mental. Eu gostaria de mandar um recadinho para você aí de casa, que nós estamos sorteando uma cesta linda do Café Ouro Brasileiro. E para você participar, é só entrar então no nosso site e lá no Face você participa, tem 2 perguntas e você pode então concorrer a essa linda cesta do nosso colaborador Café Ouro Brasileiro. E o programa vai chegando ao final e eu gostaria que a Roberta passasse as suas considerações finais. O que eu acredito que seja importante, Thelma, é salientar é que essas crianças que têm tendência ao toque são crianças que se preocupam excessivamente. Então, pais, fiquem atentas com a questão da preocupação exagerada de uma criança, dela se preocupar com algo que não está ligado com a infância dela, com a vida dela. Principalmente a questão de evitar colocar a criança em situações da qual tenha contato com violência, com esse jornalismo que acaba passando muita informação, muita notícia ruim. E a criança com toque também apresenta muitos medos. Então, um dos medos infantis é a perda da mãe. Então, é muito importante os pais terem um diálogo com as crianças, para que elas tenham abertura de expor: mamãe, eu tenho medo que você morra, o que vai acontecer se você morrer? Porque a partir disso, a mãe consegue colocar para a criança de uma forma assim, emocional e ao mesmo tempo também acolhendo essa criança, para que isso seja suficiente e ela não tenha que fazer rituais para evitar a morte da mamãe. Então é muito importante isso. Olha, Roberta, você falou um ponto aí que é bem interessante. Nós estamos aqui no tema o toque infantil e no início do programa você disse que é a ansiedade e que vai desencadear o toque infantil. Então, se nós tivermos esse olhar, a mãe, e não deixar que essa criança já tente curar a ansiedade, ela não vai chegar nesse quadro. Exatamente, Thelma. Exatamente. Então, pais, terminamos aqui o nosso especial do toque infantil. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a psicóloga Roberta Pedrino vai fazer questão de tirar e esclarecer a sua dúvida. O Estação Saúde chegou ao final. Muito obrigada e até o próximo programa.